Olá, pessoas. Quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Vamos continuar aqui no tema de direito para concursos públicos. Estamos com o direito do trabalho e o tema de agora é falar sobre eficácia da norma trabalhista. Primeiramente, é importante saber que o estudo da eficácia das normas jurídicas em geral, pode ser tanto objeto da sociologia, como da filosofia, como da própria ciência do direito. Na perspectiva que nos interessa, que é da ciência do direito, o problema da eficácia da norma jurídica pode consistir em se verificar se ela é espontaneamente cumprida no seio da sociedade, se existem meios para o seu efetivo cumprimento, portanto. Assim, fala-se em eficácia social da norma jurídica como sendo a efetiva correspondência da norma ao querer coletivo, ou aos comportamentos sociais ou ao seu conteúdo. Por outro lado, também se fala em eficácia da norma jurídica no sentido de que sua aptidão para produzir os efeitos nela previstos estão ocorrendo. Então, nesse caso, a gente amplia a temática da eficácia em função do fenômeno da constitucionalização do direito do trabalho. Então, com base nessa situação, a gente tem que entender todo este aspecto relacionado a esse tema. No que tange à eficácia da norma trabalhista no tempo, nós tivemos um grande desafio recente, que foi a aplicação da reforma trabalhista pela lei de 2017. Então, nós sabemos que a eficácia da norma trabalhista no tempo leva em conta dois princípios constitucionais gerais. Primeiro, o da irretroatividade, uma vez que a lei não pode retroagir para prejudicar, pois deve respeitar direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 36. E também o da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, conforme a Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 1º, na medida em que as normas veiculadoras de direitos fundamentais sociais, inclusive de natureza trabalhista, entram em vigor imediatamente com o início da vigência da lei. Também é importante trazer à lume o entendimento do STF, no sentido da eficácia temporal das normas jurídicas. Assim está dito que, no sistema constitucional brasileiro, a eficácia retroativa das leis, primeiramente, é sempre excepcional. Segundo, jamais se presume. Terceiro, deve necessariamente emanar de disposição legal expressa, não podendo gerar lesão ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Assim, a lei nova não pode reger os efeitos futuros gerados por contratos a ela anteriormente celebrados, sob pena de afetar a própria causa, que é o ato ou fato ocorrido no passado, que lhes deu a origem. Então, essa projeção retroativa à lei nova, mesmo se tratando de retroatividade mínima, incide na vedação constitucional que protege a incolumidade do ato jurídico perfeito. E a cláusula de salvaguarda do ato jurídico perfeito aplica-se a qualquer lei editada pelo poder público, ainda que se trate de lei de ordem pública. Saindo do que o STF trouxe e voltando para a nossa doutrina, sabemos que no âmbito infraconstitucional, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB, dispõe-se no artigo 6º, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Parágrafo 1º, reputa-se ao ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Parágrafo 2º, consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida e inalterável, a arbítrio de outrem. Parágrafo 3º, chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial
de que já não caiba recurso. Já o artigo 912 da CLT dispõe que o dispositivo de caráter imperativo terá uma aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta consolidação, fecha aspas. Essa regra tem estreita ligação com o princípio da substituição automática das cláusulas contratuais, como visto anteriormente. Por isso, é preciso dizer que os dispositivos de caráter imperativo são também denominados normas cogentes ou de ordem pública. E esses dispositivos são normas que se impõem de modo absoluto, não sendo possível a sua derrogação pela vontade das partes, e são imperativas, determinando uma ação, ou proibitivas, impondo uma abstenção. Regulam matéria de ordem pública e de bons costumes, entendendo-se como ordem pública o conjunto das normas que regulam os interesses fundamentais do Estado ou que estabelecem, no direito privado, as bases jurídicas da ordem econômica ou social. Já a Lei 13.467 de 2017, que foi a lei da reforma trabalhista, ela foi omissa a respeito da eficácia das suas normas no tempo e manteve incólume esse citado artigo 912 da CLT. De outra forma, não há, na própria lei, disposição expressa a respeito da aplicação aos contratos celebrados antes de sua vigência, e nem poderia, em função do princípio da irretroatividade das leis. Além disso, sobreveio no dia 14 de novembro de 2017 a medida provisória número 808, que ocorreu apenas 4 dias após ao término da vacatio legis da Lei da Reforma Trabalhista, cujo artigo 2º prevê que o disposto na Lei da Reforma Trabalhista se aplica na integralidade dos contratos de trabalho vigentes. Então a MP tentou aí mudar, essa lógica do sistema. Entretanto, essa medida provisória não foi convertida em lei. E a súmula 51, item 1 e 288, também item 1 do TST, adotam a tese da irretroatividade das normas regulamentares empresariais, assegurando aos trabalhadores o direito adquirido às condições mais vantajosas previstas no regulamento anterior. A súmula 277 do TST e o precedente normativo 120 da Seção de Direitos Coletivos, dissídios coletivos, revelam a evolução substancial da jurisprudência especializada a respeito da aderência contratual limitada por revogação. Atualmente, a súmula 277 do TST, que consagra o princípio da ultraatividade das normas previstas em convenção coletiva e acordo coletivo, encontra-se com a aplicabilidade suspensa pelo STF, através tanto da reclamação 26.256, como também da DPF 323. Já a sentença normativa vigora nos termos do precedente normativo 120 do TST, desde que o seu termo inicial, até que a sentença normativa, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho superveniente produza sua revogação, expressa ou tácita, respeitando, porém, o prazo máximo legal de 4 anos da vigência. Com o advento do novo artigo 614, parágrafo 3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.467 de 2017, não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultraatividade. E também é imperioso destacar que o artigo 2º da MP 808, que foi editada, bom lembrar, em 14 de novembro de 2017, previa expressamente que, como já foi dito, que a Lei da Reforma Trabalhista se aplicaria na integralidade aos contratos vigentes. Muito bem. Como a MP não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional, isso implica diversas consequências no tocante à sua eficácia temporal. A gente tem que lembrar que o parágrafo 3º do artigo 62 da Constituição Federal diz que as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição
se não forem convertidas em lei no prazo dos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. E o parágrafo 4º do artigo 62 da Constituição Federal deixa claro que o prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se os períodos de recesso do Congresso Nacional. Portanto, a gente verifica que houve rejeição tácita da medida provisória 808/2017 pelo Congresso Nacional, devendo ele disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas instauradas na vigência da referida medida provisória. Entretanto, o parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição Federal prescreve que, se não foi editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou a perda da eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Assim, não obstante a Constituição Federal não obrigar a edição de decreto legislativo do Congresso Nacional, há uma consequência jurídica decorrente da sua inércia, que é a conservação das relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da medida, ou seja, a sua eficácia permanece durante o período de sua vigência. Só que isso gera um grande problema, porque, inclusive, de patente inconstitucionalidade. Porque o próprio parágrafo 1º do artigo 62, incluído pela emenda constitucional, diz que esse dispositivo revigora o extinto decreto-lei utilizado nos regimes ditatoriais brasileiros. E alguns verbetes do TST acerca da eficácia temporal da norma trabalhista diz o seguinte, por exemplo, temos que destacar a súmula 88, nós temos que destacar a súmula 248, que fala de insalubridade, como de adquirido, a súmula 315, que fala com relação aos efeitos do IPC, a OJ da SDI 1, que fala do FGTS, e outras coisas também mais. Então é importante destacar que a Instrução Normativa do TST, número 41 de 2018, só se aplica a dispositivos de natureza processual constantes na Lei 13.477 de 2017, então não trata de eficácia temporal da referida lei no âmbito do direito material do trabalho. Então, sintetizando, a gente conclui o que com relação a esse problema jurídico que rolou aí entre a reforma trabalhista e SMP 808? Primeiramente, ambas não se aplicam aos contratos de trabalho iniciados e extintos antes de suas respectivas vigências, devido ao ato jurídico perfeito que nós já vimos aqui. Segundo, ambas não se aplicam aos contratos de trabalho iniciados e em vigor durante suas respectivas vigências, aqui obedecendo à CLT no artigo 912, pois nenhuma delas contém normas imperativas de ordem pública, uma vez que essas são apenas as que visem a melhoria da condição social dos trabalhadores. Terceira consequência é que as alterações produzidas pela Lei 13.467 de 2017 poderão ser aplicadas aos contratos de trabalho celebrados depois de sua vigência, desde que, primeiro, propicie melhoria das condições sociais dos trabalhadores, observando-se, neste caso, os princípios da vedação do retrocesso social e da progressividade. Segundo, respeitem as normas concernentes aos direitos humanos e fundamentais dos trabalhadores, especialmente os vinculados à saúde, à segurança e ao meio ambiente de trabalho. E quarto, os contratos celebrados durante a vigência da MP 808 de 2017 conservarão seus efeitos desde que observadas as condições das alíneas A e B ditas anteriormente, salvo se o Congresso vier editar até 22/6/2018 decreto legislativo. Só que isso não aconteceu, né? Então o problema da eficácia da norma jurídica no tempo se identifica ainda com a aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, como se verá, inclusive, adiante. No tema da eficácia da norma trabalhista, temos também eficácia no espaço.
Com relação à eficácia da norma trabalhista no espaço, o princípio que prevalece é o da territorialidade, isto é, a lei nacional é aplicada tanto a trabalhadores nacionais como estrangeiros que trabalhem no Brasil. No que respeita aos trabalhadores brasileiros contratados para prestar serviços do estrangeiro, salienta-se que a orientação do Brasil é no sentido de considerar o regime jurídico do contrato de trabalho que deve corresponder ao país onde esteja sendo executado. Nesse sentido, o TST editou a súmula 207 nos seguintes termos: a relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação do serviço e não por aquelas do local da contratação. Porém, essa súmula foi cancelada pela Resolução 181 de 2012, divulgada em 2012. Este verbete seria aplicável, por exemplo, na hipótese do trabalhador brasileiro contratado para prestar serviço no Iraque, ou seja, a lei que regerá a relação seria iraquiana. Com o cancelamento dessa súmula, o tema ficou em aberto e cada caso é resolvido de acordo com a lei mais favorável ao trabalhador, de acordo com a posição da doutrina. Já a Lei 7.064 de 1982, com redação dada pela Lei 11.962 de 2009, modificou a sistemática sobre a situação jurídica dos trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregadores para prestar serviço no exterior, sendo da competência do Ministério do Trabalho e Previdência Social autorizar a transferência do trabalhador nos termos do Decreto 10.854 de 2021 e da Portaria do Ministério do Trabalho 671 de 2021. Assim, o critério da Lex Loci Executionis prevalece até a data da lei em que a Lei 11.962 de 2009 entrou em vigor, melhor, esteve em vigor, ou seja, nos casos em que foi o trabalhador contratado no Brasil para laborar imediatamente no exterior. Na hipótese de o trabalhador ser contratado no Brasil e que aqui tenha laborado para seu empregador, se ele for transferido para o país estrangeiro, já não estaria mais submetido ao critério do normativo da Convenção de Havana, por já ter incorporado em seu patrimônio jurídico a proteção normativa da ordem jurídica brasileira trabalhista. Em consequência, o seu contrato no exterior será regido pelo critério da norma jurídica mais favorável brasileira ou do país estrangeiro, respeitado o conjunto de normas com relação a cada matéria. É também, no caso, inclusive verificar que o TST ele segue nessa mesma linha. Também é importante lembrar que nas relações empregatícias das atividades marítimas incide, em linhas gerais, a lei do pavilhão do navio, que normalmente adota a aplicação do ordenamento jurídico do país de domicílio do empregador, que é o armador. Essa regra não é absoluta, porque o TST já entendeu que o Código Bustamante, em seu artigo 198, que regula a questão referente ao conflito de leis trabalhistas no espaço, estabelece que também é territorial a legislação sobre acidente de trabalho e proteção social do trabalhador. Assim, enquanto o trabalho for prestado em águas nacionais, a legislação aplicável é a brasileira. Já para os serviços executados em águas internacionais, prevalece o princípio do centro de gravidade, chamado no direito norte-americano de Most Significant Relationship. Ou seja, as regras do direito internacional privado podem deixar de ser aplicadas quando a causa tiver uma ligação muito mais forte com outro direito, que no caso de discussão é o caso brasileiro, inclusive essa mesma posição que adota o próprio TST no Brasil. Bom, esse foi o panorama, portanto, da eficácia das normas trabalhistas e voltamos no próximo episódio de Direito do Trabalho para falar sobre a relação de trabalho e relação de emprego. Um abraço e tchau, tchau.